Vamos começar até pela Ucrânia, Jamil. Depois a gente volta a falar sobre essa situação do aço e a repercussão disso no Brasil, mas só para aproveitar a presença do Jamil aqui, queria falar também sobre essa situação voltada para a Ucrânia. O Donald Trump, numa entrevista recente, ele sugeriu que a Ucrânia pode vir a ser russa um dia. Foi a fala dele, né? Horas depois desta fala, em Moscou, o porta-voz do Kremlin declarou que uma parte significativa da Ucrânia quer ser russa, e que a situação no país vizinho corresponde, em grande medida, às palavras do presidente Trump, foi o que disse a declaração do porta-voz do Kremlin. E declarou: o fato de uma parte significativa da Ucrânia quer ser russa, e que já é russa, isso é uma realidade. Trump também falou em um pagamento de $500 bilhão em terras raras que ele quer que a Ucrânia faça por toda a ajuda militar já recebida e a receber no futuro dos Estados Unidos. Como é que fica essa situação da Ucrânia? Ela quer ser russa um dia? Olha, Fabiola, é muito curioso, porque todo o discurso que nós ouvimos nos últimos 4 anos é de que era, obviamente, aqui nos Estados Unidos, de que não, a Ucrânia é a defesa do Ocidente, que ali está em jogo não apenas o território ucraniano, a independência da Ucrânia, a autonomia do país, mas também a democracia no Ocidente contra o malvado Putin. E, de repente, olha só, nós estamos ouvindo alguém que fala exatamente o contrário, ou pelo menos flexibiliza de uma forma profunda todos aqueles argumentos de que ali estava em jogo a segurança do Ocidente. Aparentemente não é nada disso, né? Pelo menos na versão de Donald Trump, e que, claro, uma situação territorial agora teria uma outra lógica. É verdade que isso já foi tratado de uma outra forma, ou seja, de colocar aquelas regiões do leste da Ucrânia basicamente como já perdidas por parte da Ucrânia, que aquilo ali, o Donbass, por exemplo, já deveria ser, pelo menos nessa versão, ser aceito como um território russo e que, portanto, qualquer tipo de negociação não teria como retomar essa área. Vocês se lembram que foi uma frase muito parecida com essa, não dessa forma, mas uma frase muito parecida com essa, do presidente Lula, lá no começo da guerra, dizendo que talvez a Ucrânia deveria ceder, causou um auê completo, né? O Zelensky respondeu de uma forma violenta ao presidente Lula. Os bolsonaristas no Brasil bateram forte no Lula, dizendo que não era nada daquilo, como alguém poderia pensar nisso? Eu fico imaginando se os bolsonaristas agora vão criticar o Trump por ter dito basicamente a mesma coisa do presidente Lula lá atrás. Mas, enfim, é uma questão que o bolsonarismo vai precisar lidar. A realidade, e aí voltando para o debate internacional, é que a crise hoje, ela obviamente mudou o cálculo, perdão, a eleição de Trump mudou o cálculo dessa crise política e militar. Hoje, Trump quer fazer uma negociação para encerrar a guerra, mas insisto, uma negociação que não mais prevê a saída da Rússia de todos aqueles territórios ucranianos. Talvez a manutenção da Ucrânia, obviamente, da sua parte oeste ainda intacta, mas já dado como perdido o Donbass, pelo menos o Donbass e as outras regiões. Vamos ver. A Rússia, obviamente, está se aproveitando disso, você mesmo citou. A Rússia imediatamente hoje disse que, claro, há uma parte da Ucrânia que quer ser russa, claro, ele está falando dessas regiões ao leste, basicamente, de Kiev, indicando que, olha, nós estamos. Qual é a tradução dessa frase, Fabíola? Sim, Donald Trump, queremos negociar nesses termos que você acaba de mencionar. É. Na frase do Trump, né? Eles podem fazer um acordo, eles podem não fazer um acordo, eles podem ser russos algum dia, eles podem ser russos, eles podem não ser russos algum dia. Gente, essas falas do Trump, né, Josias? Como levar isso adiante? Porque ele sai soltando aí essas pérolas, né? E o impacto disso. Eu fico pensando os ucranianos lá, como é que você interpreta, hein, Josias? Ele está. É muito curioso o que está acontecendo em relação à posição do Trump em relação à Ucrânia. O Jamil já realçou. Ela é muito próxima da posição brasileira.
e da produção da China. O Trump está comprando briga com o Brasil e com a China, e a proposta que foi formulada, proposta conjunta de Brasil e China para a pacificação da guerra na Ucrânia, passa pelo conceito segundo o qual a situação teria que se normalizar a partir do território atual. Você aceitaria na negociação, como ponto de partida, as linhas atuais do conflito, ou seja, nas localidades onde a Rússia já avançou, não haveria recuo. E, evidentemente, a Ucrânia rechaçou essa proposta, que não foi adiante, mas ela foi materializada. Existe uma proposta, né? Até na ocasião, o Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, ele disse: olha, nós estamos atrás de uma paz possível, não da paz ideal. Que a China dissesse esse tipo de coisa já era dado de barato, que seria assim. A China tem ali uma aliança preferencial com a Rússia, mas surpreendeu na ocasião que o Brasil tivesse aderido a essa posição, até porque o Brasil, nas resoluções levadas a voto na ONU, o Brasil tinha sempre se colocado do lado da Ucrânia, do lado da vítima nesse processo, que foi o país invadido e tal, mas na hora de formalizar essa proposta de negociação, Brasil-China, essa posição ficou sacramentada. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, chamou de sabotagem. Agora, veja como são irônicas as situações, né? Porque hoje está o Trump, na prática, encostando a sua posição sobre a Ucrânia na posição do Brasil e da China, né? Ele, inclusive, se surpreendeu, depois que ele tomou posse, uma jornalista brasileira, a Krahenbaum, lá da Globo News, perguntou a ele: olha, a sua posição sobre a Ucrânia, o senhor vai considerar a proposta do Brasil e da China? Ele nem sabia que o Brasil participava dessa discussão, ou que o Brasil, em algum momento, tivesse participação, tivesse colocado as suas digitais nesse debate, né? Mas, ironicamente, agora está o Trump a formular, ou a esboçar uma proposta muito parecida com a que foi colocada no papel pelo Brasil e pela China. A meu juízo, é uma proposta que, diante das novas circunstâncias, o Zelensky vai ter que considerar, porque ele já não vai ter a ajuda financeira, suprimento de armas que era assegurado pelo Biden ali em parceria com os países europeus. Ele já não vai dispor dessa ajuda. Ao contrário, agora o Trump está insinuando que pode cobrar pela ajuda já concedida, que o Zelensky vai ter que pagar, quem sabe até pagar em território da Ucrânia, ou pedaços, nacos do território da Ucrânia. Então, é curioso, como realçou o Jamil, nós, num intervalo muito curto de tempo, em termos históricos, é um intervalo desprezível, o Trump está levando o mundo a evoluir em relação à Ucrânia e passar a considerar a hipótese de que a Ucrânia tem que ceder parte do seu território, de novo, né? Porque a Rússia já ocupou um pedaço, uma parte do seu território para a Rússia.